grande candelabro na sala de jantar da Quinta dos Matos projetava uma luz dourada sobre os convidados reunidos, iluminando os rostos das famílias mais poderosas da cidade. Lá estava eu, congelada no meio da sala, enquanto a notícia ribombava à minha volta como um trovão distante. É com grande prazer que anuncio o noivado da minha filha, Ana Matos, com Pedro Costa, filho da família Costa. O ar parecia rarefeito. Os aplausos ecoaram, mas eu ouvia-os como se estivesse debaixo de água, abafados, distorcidos. A minha cabeça girava. Noivado? Com Pedro? Agora? Não, por favor, não agora. Não depois de ter visto aquele olhar nos olhos de João, aquele fogo que ele já não conseguia esconder. Este não podia ser o meu destino, não depois do que os últimos minutos tinham prometido. Lembro-me daquele momento como se fosse um sonho, ou talvez um pesadelo, dependendo de como a história se desenrolou. Mas se penso bem, tudo começou muito antes, no meu quarto, enquanto o sol da tarde começava a despedir-se, pintando as paredes de laranja e roxo. Estava ali há horas, presa no meu próprio ritual. Aquele vestido, aquele vestido, escarlate, sedoso, como se tivesse sido pintado no meu corpo. O tecido beijava cada curva, o carmesim profundo contrastando com a minha pele morena. As costas, tão decotadas que roçava o escândalo, expunham-me até a cintura, enquanto a frente, mais recatada, mas a forma como caía, como sugeria em vez de revelar, era quase mais provocadora. 3 horas a prepará-lo, 3 horas a sentir que cada movimento era um passo em direção a algo inevitável. O meu cabelo escuro, agora solto em ondas pelas minhas costas. A maquilhagem dramática, olhos esfumaçados e lábios vermelhos que espelhavam perfeitamente o tom do vestido. Os brincos de diamantes da minha mãe, um presente que guardava para ocasiões especiais, capturavam a luz com cada leve inclinação da minha cabeça. Eu parecia a personificação do pecado embrulhado em seda, e estava prestes a entrar numa sala cheia de homens da família, mafiosos, donos da cidade e as suas famílias. Mas, mais importante, estava prestes a entrar numa sala onde João Silva me veria assim. A ansiedade era um nó na garganta. Inspirei fundo, o aroma do meu perfume caro, mas discreto, enchendo os meus pulmões. O clique dos meus estiletos pretos no mármore ecoava pelo corredor. Um por um, as conversas na sala lá embaixo morreram. Todas as cabeças se viraram para me observar. Mas eu só tinha olhos para um homem. João. Ele estava perto do meu pai, um copo de uísque na mão, a sua silhueta alta envolta num fato cinzento carvão que realçava os seus ombros largos e a cintura esguia. O seu cabelo escuro, penteado para trás, emoldurava um rosto bonito, e aqueles olhos cinzentos de tempestade que assombravam os meus sonhos há anos, estavam fixos em alguém do outro lado da sala, até que deixaram de estar. No momento em que o seu olhar encontrou o meu na escadaria, o mundo parou. O copo na sua mão congelou a meio caminho dos lábios. O seu corpo inteiro ficou rígido, os músculos tensos sob o tecido caro do seu fato. Observei com uma satisfação estranha e elétrica a enrolar-se dentro de mim, enquanto os seus olhos percorriam o meu corpo com uma lentidão agonizante, começando nos meus saltos e subindo, detendo-se na curva das minhas ancas, na concavidade da minha cintura, no inchaço dos meus seios sob a seda vermelha. Quando os seus olhos finalmente encontraram os meus, estavam negros de desejo, as pupilas dilatadas, e a sua mandíbula estava tão apertada que eu podia ver o músculo contrair-se sob a pele. Os seus nós dos dedos tinham empalidecido em volta do copo de uísque. Tinha imaginado este momento 1000 vezes, mas a realidade era infinitamente melhor. João Silva, o homem que passara 13 anos a tratar-me como a sua irmã mais nova, olhava para mim como se me quisesse devorar.
como se me quisesse atirar ao ombro, levar-me para fora daquela sala e nunca mais deixar que ninguém me olhasse. Desci os degraus restantes lentamente, deliberadamente, deixando-o observar, deixando que todos observassem. Quando cheguei ao andar de baixo, toda a sala tinha mergulhado num silêncio profundo. Ana, a voz do meu pai quebrou o feitiço. O senhor Fernando Matos moveu-se na minha direção. Orgulho e algo mais, uma preocupação ligeira, cintilando no seu rosto marcado. Estás linda, cara meia, deslumbrante. Obrigada, pai. Beijei-lhe a bochecha, hiperconsciente do olhar ardente de João na minha costa exposta. Talvez demasiado deslumbrante, o meu pai acrescentou baixinho, embora houvesse diversão no seu tom. Esse vestido é bastante ousado. É? Perguntei inocentemente, a voz mais firme do que esperava. Achei que seria apropriado para uma noite tão importante. Antes que ele pudesse responder, João apareceu ao meu lado. De perto, eu podia sentir a tensão a irradiar dele. Podia sentir o cheiro da sua colônia, aquele aroma masculino que me fazia girar a cabeça. A mão dele pousou na minha região lombar, exatamente onde a seda encontrava a pele nua, e senti-o enrijecer com o contato. Precisamos de conversar, disse ele, a voz rouca. Agora não, o meu pai interrompeu, verificando o relógio. É hora do anúncio. Ana, vem ter comigo. O meu estômago afundou-se. Anúncio? Sim, claro. O senhor Fernando sorriu, gesticulando para a atenção da sala. É por isso que estamos todos aqui esta noite, não é? Um pressentimento gelado apoderou-se do meu estômago, enquanto o meu pai me guiava para ficar diante das famílias reunidas. João permaneceu perto, a sua presença como uma tempestade atrás de mim. Obrigado a todos por se juntarem a nós esta noite, o meu pai começou, pigarreando, a sua voz carregando uma autoridade que exigia silêncio imediato. Como sabem, a força do nosso mundo depende dos laços entre as famílias, da lealdade, da honra e das alianças estratégicas. Não, por favor, não esta noite, não assim. A voz do meu pai ressoou pelo salão. É com grande prazer que anuncio o noivado da minha filha, Ana Matos, com Pedro Costa, filho da respeitada família Costa. A sala explodiu em aplausos. Eu estava paralisada, o som a engolir-me como ondas. Isto não podia estar a acontecer. Não agora. Não quando eu tinha acabado de ver aquele olhar nos olhos de João. Aquela fome que ele já não conseguia esconder. Pedro materializou-se de algum lugar no meio da multidão. Bonito e sorridente. Completamente alheio ao fato de o meu mundo se estar a desmoronar. Ele pegou na minha mão, beijou os meus nós dos dedos, e eu não senti nada. Nada, exceto o calor do olhar de João a queimar-me as costas. Ana e Pedro casar-se-ão dentro de 6 meses. O meu pai continuou. A união fortalecerá as nossas duas famílias e garantirá a nossa posição no norte de Portugal. 6 meses. Eu tinha 6 meses antes de me tornar a esposa de um homem que não amava. 6 meses antes que qualquer possibilidade de um futuro com João morresse completamente. Forcei-me a sorrir quando o braço de Pedro me envolveu a cintura. A cintura que a mão de João tinha acabado de tocar. Forcei-me a aceitar as felicitações de pessoas cujos nomes mal conseguia lembrar por entre o rugido nos meus ouvidos. E durante tudo isso, senti os olhos de João em mim. Quando finalmente ousei olhar na sua direção, o que vi fez-me prender a respiração. Ele parecia um assassino. As mãos apertadas em punhos ao lado do corpo, a mandíbula tão apertada que devia doer, os olhos cinzentos em chamas com uma fúria mal controlada. Ele estava a olhar para o braço de Pedro em volta da minha cintura, como se estivesse a contemplar exatamente como quebrá-lo. Parabéns, irmão, disse Pedro, movendo-se para apertar a mão de João. João fixou a mão estendida por um longo momento antes de aceitá-la. O seu aperto provavelmente esmagador pela forma como o sorriso de Pedro vacilou. Ela tem 19 anos, disse João, a voz perigosamente baixa.
É demasiado jovem para isto. Ela é maior de idade, Pedro respondeu, recuperando a compostura. E bastante madura para 19, não dirias. Os seus olhos percorreram-me de forma apreciativa, e eu vi o controlo de João perder mais um bocado. Acho, o meu pai interveio suavemente, percebendo a tensão, que devíamos todos brindar ao feliz casal. João, talvez queiras dizer algumas palavras. Conheces a Ana há mais tempo do que qualquer um aqui. A crueldade daquele pedido pairou no ar. João estava a ser convidado a celebrar o meu noivado com outro homem, a dar a sua bênção à união que me levaria para longe dele para sempre. Claro, disse João, a voz como cascalho. Um empregado apareceu com um copo fresco de uísque que ele aceitou sem tirar os olhos de mim. A Ana! Ele fez uma pausa e o silêncio prolongou-se. Todos esperavam que ele continuasse, que oferecesse os tradicionais votos de um longo e feliz casamento. Em vez disso, ele levantou o copo, os olhos cinzentos a perfurar os meus com uma intensidade que mal conseguia respirar. A mulher mais bonita em qualquer sala, a pessoa mais forte que conheço, aquela que... A sua voz falhou quase imperceptivelmente. Aquela que merece tudo de bom neste mundo. Não foi uma bênção, foi uma confissão disfarçada de brinde. E ao Pedro, continuou ele, o olhar a mudar para o meu futuro marido, a sua expressão a ficar fria. Que ele a trate como a rainha que ela é, porque se não o fizer, terá de responder a mim. A ameaça era mal velada. Várias pessoas na sala agitaram-se desconfortavelmente, reconhecendo a corrente perigosa nas palavras de João. Vou cuidar muito bem dela. Pedro respondeu, ou corajoso ou tolo, puxando-me mais para o seu lado. Tens a minha palavra. A tua palavra, João repetiu, algo escuro e cruel a cintilar nos seus olhos. Certo. Ele bebeu o uísque de um só gole, pousou o copo com força controlada e saiu da sala de jantar sem mais uma palavra. A sala fervilhava de especulação. Antônio Soares, um dos mais antigos associados do meu pai, inclinou-se para o senhor Fernando e murmurou algo que eu não conseguia ouvir. A expressão do meu pai contraiu-se. João é muito protetor com a Ana, o meu pai explicou à sala, embora eu pudesse sentir a preocupação sob o seu tom casual. Ele tem sido como um irmão para ela desde que o acolhemos na família. Tenho a certeza que ele está apenas a ajustar-se à realidade do casamento dela. Um irmão, a palavra fez-me querer gritar. Com licença, disse eu, a minha voz surpreendentemente firme. Preciso de um pouco de ar. Eu acompanho-te, Pedro ofereceu imediatamente. Não. A palavra saiu mais aguda do que eu pretendia. Suavizei-a com um sorriso que parecia poder rachar-me o rosto. Só preciso de um momento sozinha. Planear o casamento é avassalador. Antes que alguém pudesse protestar, eu estava a mover-me em direção às portas do terraço, os meus saltos a clicarem no mármore. Podia sentir dezenas de olhos nas minhas costas, na extensão de pele nua que o vestido vermelho revelava. Mas não me importava. Eu precisava de encontrar João. Precisava de saber se aquele olhar nos seus olhos, aquela raiva mal controlada, aquele brinde que soava mais a uma declaração de guerra do que a uma bênção. Precisava de saber se significava o que eu desesperadamente esperava que significasse. Que talvez, apenas talvez, João Silva estivesse finalmente pronto para admitir a verdade da qual ambos tínhamos fugido durante anos. Que ele não me via como a sua irmãzinha. Que ele me via como uma mulher. Que ele me queria tanto quanto eu sempre o quisera. E que o meu noivado com Pedro Costa o tinha lá acabado de forçar a confrontar sentimentos que ele estava a negar há demasiado tempo. Saí para o terraço, o ar fresco da noite, um alívio contra a minha pele corada. O jardim estendia-se diante de mim, iluminado por uma iluminação estratégica, e em algum lugar naquelas sombras eu sabia que o encontraria. Eu sempre fora capaz de encontrar João, assim como ele sempre fora capaz de me encontrar. A minha procura pícola?
Virei-me. Ele estava na porta, contraluzado pela luz dourada do interior, a sua silhueta escura e perigosa. Tinha afrouxado a gravata, e havia algo selvagem na sua expressão, algo mal controlado. Tu saíste, disse eu, a minha voz mal um sussurro. Tive de ir. Ele moveu-se na minha direção, cada passo deliberado, antes que eu fizesse algo imperdoável. Como o quê? Ele parou à minha frente, perto o suficiente para eu ver o seu peito a subir e a descer com respirações rápidas. Perto o suficiente para eu sentir o calor a irradiar do seu corpo. Como dizer a todos naquela sala que não vais casar com o Pedro Costa? Que tu és minha, que sempre foste minha, que a ideia de outro homem te tocar me faz querer cometer um assassinato. O meu coração parou, depois recomeçou a galopar. João, esse vestido. Os olhos dele percorreram-me novamente, e eu vi as suas mãos apertarem-se em punhos. Tens alguma ideia do que me estás a fazer, a entrar numa sala cheia de pessoas a parecer assim? Usei-o por ti, admiti. Só por ti. Ana! O meu nome foi um gemido, uma oração, uma maldição. Não podes dizer essas coisas. Por que não? É a verdade. Aproximei-me encorajada pelo desejo que via a queimar nos seus olhos. Amo-te desde que me lembro, João. E sei que tu também sentes. Vejo a forma como me olhas. A forma como as tuas mãos tremem quando nos tocamos. A forma como não suportas ver o Pedro perto de mim. Claro que não suporto. Ele explodiu. O seu controlo finalmente a desmoronar-se. Porque tu és minha, Ana. Tu és minha desde o dia em que entrei nesta casa há 13 anos. Tu és minha desde que me olhaste com esses grandes olhos cor de avelã e me fizeste querer ser melhor. Tu és minha desde que percebi que te proteger era a única coisa que importava neste mundo. Então não me deixes casar com ele, implorei, estendendo a mão para ele. Para isto, diz ao meu pai que eu não consigo. A angústia na voz dele partiu-me o coração. Tu não percebes. Devo tudo ao teu pai. A minha vida, a minha posição, a minha própria existência. E tu és a filha dele, a sua preciosa, inocente filha que eu devia proteger. Não, ele interrompeu-se, a mandíbula apertada. Não amar, completei por ele. Não querer, não precisar tão desesperadamente que te esteja a destruir. Ele olhou para mim e viu o exato momento em que a sua contenção se quebrou. Maldita sejas, Ana. Então ele estava a beijar-me, a boca a chocar contra a minha com 13 anos de desejo negado, as mãos nos meus cabelos, puxando-me contra ele. Derreti-me nele, pigarreando, naquele beijo com que sonhara há tanto tempo, sentindo o sabor do uísque e do desespero, e de promessas que nenhum de nós conseguiria cumprir. Quando ele finalmente se afastou, ambos respirávamos ofegantemente, a testa dele encostada à minha. Isto não muda nada, disse ele, mas as suas mãos ainda estavam nos meus cabelos, ainda me segurando perto. Ainda estás noiva do Pedro. Ainda vais casar dentro de 6 meses. Então temos 6 meses, sussurrei. 6 meses para estarmos juntos, para finalmente pararmos de fingir. Ana, por favor. João, não me obrigues a casar com ele sem nunca sabermos o que podíamos ter sido. Observei a guerra a travar-se no seu rosto. Dever contra desejo, lealdade contra amor. E quando ele me beijou novamente, mais suave desta vez, mas não menos devastador, eu soube que tinha ganhado, pelo menos por agora, pelo menos pelos próximos 6 meses. Depois disso, todas as apostas estavam fora. A minha vida tem sido, de certa forma, uma gaiola dourada. Tenho amigos, claro, as filhas de outras famílias, raparigas que, de alguma forma, vivem realidades mais normais. Elas falam de faculdade, de viagens, sem seguranças, de amores descobertos em cafés e não em banquetes vigiados. Isso. E eu sempre fui a Ana, a filha do senhor Fernando, protegida e francamente um pouco isolada. Lembro-me de uma vez a Sofia, ou talvez fosse a Margarida,
ter me perguntado se eu já tinha sentido o frio na barriga de um primeiro encontro. Corei. Como explicar que os meus encontros eram sempre com homens aprovados, observados, calculados? Que o meu coração, o meu verdadeiro coração, há muito que estava entregue a uma sombra, a um protector, a um homem que não podia ser meu? É uma vida estranha esta. Uma vida onde o amor é um luxo perigoso e onde a família, esta família, significa tudo. As 2 semanas seguintes caíram numa rotina perigosa. Durante o dia, eu desempenhava o papel de noiva bonita, passando o tempo com Pedro, planeando um casamento que não tinha intenção de realizar. À noite, eu pertencia a João em segredo. Momentos roubados em corredores escuros, conversas sussurradas em cantos escondidos, beijos que se tornavam mais desesperados a cada dia que passava. Era insustentável. Ambos sabíamos, mas nenhum de nós conseguia parar. Era a minha forma de o provocar, de o puxar, e a dele de se agarrar ao pouco que achava que podia ter. Estava no meu quarto a preparar-me para mais um encontro com Pedro, quando o meu telefone tocou com uma mensagem de João. Biblioteca agora. Olhei para o relógio. Pedro chegaria em 30 minutos, mas quando João me chamava, eu ia. Encontrei-o em pé junto à janela, contraluzado pelo sol da tarde, e deixava a atenção a irradiar de cada linha do seu corpo. Ele virou-se quando entrei, e o que vi nos seus olhos fez-me prender a respiração. O que se passa? Falei com o Pedro hoje. A voz dele era cuidadosamente controlada. Ele mencionou que gostaria de te levar para a quinta da família dele, no Alentejo, no próximo mês, durante uma semana. O meu estômago afundou-se. Ele mencionara isso no jantar da semana passada. Eu ainda não lhe tinha dado uma resposta. Devias dizer-lhe que não. Com que argumentos? Desafiei. Estamos noivos. É perfeitamente apropriado passarmos tempo juntos sozinhos durante uma semana. As mãos dele apertaram-se em punhos. Tens alguma ideia do que ele espera que aconteça nessa viagem, Ana? O calor subiu ao meu rosto. Não sou ingênua, João. Então sabes que ele vai tentar seduzir-te para reclamar o que ele pensa ser o seu direito como teu futuro marido. Ele moveu-se na minha direção, predador e perigoso. E o que farás quando ele o fizer? Não sei, admiti honestamente. Devo casar com ele daqui a 4 meses. A certa altura... Não, a palavra foi absoluta. Não vais terminar essa frase. Não vais falar de estar com ele como se fosse inevitável. É inevitável, a menos que estejas finalmente pronto para fazer algo a respeito. Ele olhou para mim por um longo momento. Depois atravessou a sala, pegou na minha mão e puxou-me para a porta. Para onde vamos? Perguntei, tropeçando atrás dele nos meus saltos. Para algum lugar onde possamos conversar sem sermos interrompidos. Ele guiou-me pela casa por corredores que raramente usava, para uma ala que estava em obras há meses. A área estava vazia, silenciosa, isolada. Ele puxou-me para o que um dia seria uma suíte de hóspedes, mas que atualmente eram apenas paredes nuas e panos de proteção. No momento em que a porta se fechou atrás de nós, ele estava em cima de mim. O beijo foi brutal, desesperado, toda a pretensão de controlo abandonada. As mãos dele nos meus cabelos, inclinando a minha cabeça para trás para aprofundar o beijo. E eu derreti-me nele, naquele fogo que se acumulava entre nós há semanas. Diz-me que não o deixaste tocar-te, exigiu ele contra os meus lábios. Diz-me que ainda és minha. Sou tua, ofeguei enquanto a boca dele se movia para o meu pescoço. Sempre tua, João. Eu não consigo mais com isto. As mãos dele estavam por todo o lado, deslizando pelos meus lados, agarrando a minha cintura, puxando-me com mais força contra ele. Não consigo vê-lo a cortejar-te. Não consigo suportar a ideia das mãos dele em ti. Não consigo... Ele interrompeu-se, a testa encostada à minha, ambos ofegantes. Então para com isto, implorei.
Fala com o meu pai. Diz-lhe a verdade. Ele nunca me perdoará. Nunca aceitará isto. Não sabes disso. Sim, eu sei. Ele afastou-se para me olhar e viu uma angústia genuína nos seus olhos. Ana, quando o teu pai me encontrou, eu tinha 12 anos e estava meio selvagem com o luto e a raiva. Acabava de ver toda a minha família ser massacrada por uma organização rival. Eu queria morrer. Teria morrido se o senhor Fernando não me tivesse acolhido, dado um propósito, feito-me parte da sua família. Eu conhecia esta história, mas nunca o tinha ouvido contá-la com tanta emoção crua. Ele salvou a minha vida. João continuou pigarreando. Treinou-me, confiou-me as suas operações mais importantes, fez-me a sua mão direita e durante todo o tempo tratou-me como um filho. Chamou-me família. Isso não é algo que eu leve de ânimo leve. Eu entendo isso. Mas tu tinhas 6 anos quando cheguei aqui. 6. Vi-te crescer, Ana. Estive lá no teu primeiro dia de escola, no teu primeiro desgosto de amor, no teu primeiro tudo. O teu pai confiou-me a tarefa de te proteger, de ser o teu irmão. E agora eu sou... Ele interrompeu-se, a mandíbula apertada. Apaixonado por mim? Completei suavemente. Estás apaixonado por mim e achas que isso te torna um monstro. Não torna. O riso dele era amargo. Que tipo de homem se apaixona pela criança que ajudou a criar? O tipo de homem que agora me vê como uma mulher, não como uma criança. O tipo que lutou contra esses sentimentos durante anos antes de finalmente os admitir. Acariciei o rosto dele, forçando-o a olhar para mim. João, tu não és um monstro. És o melhor homem que conheço. Sou um criminoso. Já matei pessoas, Ana. Já fiz coisas que te deixariam doente se soubesses os detalhes. Não me importo. Devias. Mas as mãos dele subiram para cobrir as minhas, segurando-as contra o seu rosto. Devias fugir de mim o mais rápido que puderes. Passei a minha vida inteira a correr para ti, sussurrei. Não vou parar agora. Ele beijou-me novamente, mais suave desta vez, mas não menos intenso. Quando se afastou, havia resignação nos seus olhos. Preciso de te dizer algo, disse ele calmamente, sobre por que o teu pai arranjou este casamento. O meu estômago afundou-se. O que queres dizer? A aliança com os Costa não é só sobre território, é sobre proteção. Ele moveu-se para a janela, olhando para a propriedade. A outra família, os Almeida, eles têm tentado entrar no nosso território há anos. O casamento com o Pedro devia fortalecer a nossa posição, dar-nos os recursos para os afastar. Então, eu sou uma moeda de troca, a vossa alavanca. A ficha caiu. E se eu interferir com este casamento, não estou apenas a trair a confiança do meu pai. Estou a colocar toda a família em risco. Fiquei a olhar para as costas dele, sentindo todo o peso da nossa situação a desabar. Então, o que estás a dizer? Que nunca poderemos estar juntos. Estou a dizer que os riscos são maiores do que apenas os nossos sentimentos. Ele virou-se para me encarar. Se este casamento não acontecer, pessoas podem morrer. A família pode ser destruída. Tudo o que o teu pai construiu pode ruir. E se acontecer, se eu casar com o Pedro? A minha voz quebrou. E então aprendemos a viver com isso. Mas a sua expressão dizia que ele não tinha ideia de como. Um barulho no corredor fez-nos congelar. Passos a aproximar-se, depois a passar. Esperamos em silêncio intenso até que desaparecessem. Pedro vai chegar em breve, disse eu, verificando o meu telefone. Preciso de ir. Ana, espera. Ele pegou na minha mão enquanto eu me movia para a porta. Sobre o Alentejo, por favor, não vás. Dá-me uma razão para não ir. Porque vou perder a cabeça se passares uma semana sozinha com ele. Porque não poderei proteger-te se estiveres noutro país. Porque... Ele parou, a mandíbula apertada. Porque o quê, João? Porque se voltares dessa viagem a pertencer-lhe de todas as formas, acho que não sobreviverei. A honestidade crua na voz dele abriu algo no meu peito.
Então dá-me algo a que voltar. Dá-me esperança de que isto não é tudo em vão. Não te posso prometer nada. Então não posso prometer que não irei ao Alentejo. Olhamos um para o outro, num impasse que nenhum de nós sabia como atravessar. Finalmente ele soltou a minha mão. Devias ir. Pedro está à espera. Deixei-o lá naquela sala vazia. Aparecer mais sozinho do que alguma vez o tinha visto. Quando cheguei à entrada principal, Pedro estava de facto à espera, elegante em calças casuais e uma camisa polo, segurando um buquê de rosas brancas. Estás linda, disse ele beijando a minha bochecha. Pronta para o nosso jantar? Na verdade, ouvi-me dizer, estava a pensar no teu convite para o Alentejo. Os olhos dele iluminaram-se. Sim, adoraria ir. Mesmo enquanto as palavras saíam da minha boca, senti a presença de João em algum lugar da casa. Senti a sua raiva e desespero e possessividade desesperada a estenderem-se para mim como algo vivo. Mas ele tinha feito a sua escolha. Dever acima do amor, família acima de nós. Agora eu estava a fazer a minha. Não foi fácil. A semana que antecedeu a minha partida para o Alentejo foi um inferno puro. João evitava-me durante o dia, conduzindo negócios que o levavam para longe da quinta mais vezes do que não. Mas à noite eu encontrava sinais da sua presença. Um bilhete debaixo da minha porta. Uma mensagem de texto às 3 da manhã. Uma vez até o seu blazer drapeado na cadeira do meu quarto quando eu voltei do jantar com Pedro. Ele estava em todo lado e em lado nenhum, assombrando-me como um fantasma. 3 dias antes de eu partir, acordei e encontrei-o sentado na cadeira junto à minha janela, ainda a usar as roupas do dia anterior, parecendo que não dormia há dias. Como entraste aqui? Perguntei, sentando-me e segurando os lençóis de seda contra o meu peito. Sempre tive uma chave do teu quarto, disse ele calmamente. O teu pai deu-me há anos para emergências. E isto é uma emergência. Tu diz-me. Os seus olhos cinzentos estavam sombrios, assombrados. Vais partir em 3 dias para passar uma semana sozinha com um homem que espera plenamente levar-te para a cama. Se isso não é uma emergência, não sei o que é. Atirei os lençóis para trás e levantei-me da cama, demasiado zangada para me importar que estivesse a usar apenas uma fina chemise de seda. O que queres de mim, João? Não vais lutar por mim. Não vais contar a verdade ao meu pai. Não me dás esperança de que tenhamos um futuro. Então sim, vou para o Alentejo. Vou tentar fazer isto funcionar com Pedro, porque pelo menos ele me quer abertamente. Pelo menos ele não tem vergonha do que sente. Vergonha. Ele estava de pé num instante, vindo na minha direção. Achas que tenho vergonha de te amar? Não tens? Tu escondes, tu negas, tu agis como se o que sentimos um pelo outro fosse um segredo sujo que precisa de ser enterrado. Porque no nosso mundo é. As mãos dele agarraram os meus ombros. Ana, se alguém descobrisse, se o teu pai descobrisse que te tenho tocado, beijado, querido da forma como quero, não me destruiria apenas a mim. Destruiria-te a ti também, a tua reputação, a tua posição na família, tudo. Não me importo com nada disso. Bem, eu importo-me. Importo-me em proteger-te, mesmo de mim próprio. O polegar dele traçou a minha clavícula, o toque dolorosamente gentil, apesar da turbulência nos seus olhos. Isso é o que é o amor, Piccola. É querer o melhor para alguém, mesmo quando te mata. O melhor para mim és tu, sussurrei. Sempre foste tu. Ele fechou os olhos, a mandíbula apertada. Tens 19 anos. Não sabes o que queres. Não te atrevas a ser condescendente comigo. Empurrei o peito dele. Eu sei o que quero desde que tive idade suficiente para entender o que significava o amor. E és tu, João. Sempre foste tu. Ana, não. Não podes continuar a fazer isto. Não podes dizer-me que me amas e depois afastar-me na mesma frase.
Não podes agir como se o que temos não fosse real só porque é inconveniente. Lágrimas escorriam pelo meu rosto agora. Ou lutas por mim, ou me deixas ir, mas para de nos torturar a ambos. Não consigo deixar-te ir. A admissão foi arrancada de algum lugar profundo dentro dele. Já tentei. Deus sabe que já tentei. Mas a ideia do Pedro a tocar-te, a beijar-te, a fazer-te dele. As suas mãos apertaram-se nos meus ombros. Está a matar-me, Ana. Literalmente a matar-me. Então faz alguma coisa, implorei. Vem comigo para o Alentejo. Diz a verdade ao Pedro. Diz ao meu pai qualquer coisa. Só não me deixes partir daqui a pertencer-lhe. Não consigo. Mas a testa dele caiu sobre a minha, a respiração ofegante. A família precisa dessa aliança. O teu pai precisa desta aliança. Não posso colocar os meus próprios desejos acima da segurança de todos aqueles que juramos proteger. Então vai sacrificar-me em vez disso? Vou sacrificar-me. A voz dele quebrou. Vou ver-te casar com ele e sorrir e fingir que não me destrói. Vou estar ao lado do teu pai no teu casamento e entregar-te a outro homem. Vou viver o resto da minha vida sabendo que fui um cobarde demais para lutar pelo que mais queria. João, mas não o deixarei ter-te por inteiro. As mãos dele deslizaram para a minha cintura, puxando-me contra ele. Nestes próximos 3 dias tu és minha, completamente minha. E quando fores para o Alentejo, quando ele tentar reclamar-te, quero que te lembres disto. Lembra-te a quem realmente pertences. Então ele estava a beijar-me, e este beijo era diferente de todos os outros. Era desespero e possessão e luto, tudo emaranhado. As mãos dele estavam por todo o pau de lado, nos meus cabelos, na minha cintura, deslizando para agarrar as minhas ancas e puxar-me com mais força contra ele. Diz-me para parar, exigiu ele contra os meus lábios. Diz-me que isto está errado. Nunca, ofeguei, as minhas mãos apertadas na camisa dele. Nunca te direi para parar. Ele gemeu, um som de rendição e necessidade. E de repente estávamos a mover-nos. Ele levou-me para trás em direção à cama, e quando a parte de trás dos meus joelhos tocou o colchão, caí, puxando-o comigo. Ana. O meu nome era uma oração e uma maldição nos seus lábios. Se fizermos isto, não há volta a dar. Tu entendes isso? Não quero voltar. Eu só te quero a ti. Algo dentro dele quebrou. Então a última parede de resistência desmoronou-se, e ele estava a reclamar-me com as mãos e a boca, e palavras sussurradas desesperadamente em italiano, que eu não conseguia apanhar bem, mas que entendia a um nível visceral. Minha, tu és minha, sempre minha. Então prova-o, desafiei arqueando-me contra o seu toque. Para de ser nobre e simplesmente toma o que é teu. Os olhos dele, quando encontraram os meus, estavam negros de desejo. Não tens ideia do que estás a pedir. Então mostra-me. O que aconteceu a seguir foi um borrão de sensações. O peso dele a pressionar-me no colchão, as suas mãos a aprender cada curva e concavidade do meu corpo. A sua boca a marcar-me em lugares que só ele veria. Ele era incrivelmente gentil e desesperadamente bruto, a adorar-me mesmo enquanto me reclamava. E quando ele finalmente me fez dele de todas as formas que importavam, quando se enterrou dentro de mim com um gemido que soava como o meu nome e uma oração misturados, eu entendi o que significava pertencer a alguém completamente. Isto não era apenas sexo. Isto era uma proclamação, uma união, uma promessa que nenhuma cerimônia de igreja ou documento legal conseguiria igualar. Depois, ficamos emaranhados na minha cama, a mão dele a traçar padrões preguiçosos no meu ombro nu, ambos a tentar recuperar o fôlego. Devia arrepender-me disto, disse ele calmamente. Devia sentir-me culpado. Mas não sentes? Não. O braço dele apertou-me. Não sinto. Isso está errado.
Nada disto me parece errado. Virei-me nos braços dele para o encarar. João, falei a sério, sou completamente tua, e não me importo com o que isso significa para o Pedro, ou para o meu pai, ou para a aliança da família. Sou tua. Ana, não podemos. Não vou para o Alentejo. Ele ficou imóvel. O quê? Não vou. Vou cancelar a viagem. Dizer ao Pedro que não me sinto bem ou que surgiu algo. Não me importo, mas não vou passar uma semana sozinha com ele. Não agora, não depois disto. Tens de ir. Afastastei-me para o encarar. O quê? Se cancelares agora, levantará suspeitas. Pedro fará perguntas. O teu pai vai perguntar por quê. A mandíbula dele apertou-se. Tens de ir. Tens de manter as aparências. Estás maluco? Tu acabaste de... Nós acabamos de... Gesticulei para os nossos corpos emaranhados, para a evidência do que tínhamos feito. E ainda queres que eu vá passar uma semana com ele? O que eu quero e o que tem de acontecer são duas coisas diferentes. Ele sentou-se, passando a mão pelos cabelos desgrenhados. Ana, nada mudou. Isto, ele gesticulou entre nós. Isto não muda as realidades políticas. Não muda o que o teu pai espera. Não muda o fato de estares noiva do Pedro Costa. Então qual foi o propósito? Raiva e mágoa lutavam dentro de mim. Por que fazer-me tua se vais simplesmente entregar-me? Porque sou egoísta. Ele olhou para mim e viu uma angústia genuína nos seus olhos. Porque não suportava a ideia de ele ser o teu primeiro. Porque precisava que soubesses, que te lembrasses a quem realmente pertences. Isso é retorcido, João. Eu sei. Ele estendeu a mão para a camisa descartada. Eu sei que está errado e é retorcido e provavelmente me torna um monstro, mas não me importo. Pelo menos agora, quando o Pedro te tocar, vais lembrar-te disto, lembrar-te de mim. Observei-o a vestir-se, sentindo algo quebrar dentro do meu peito. Então é isso. Conseguiste o que querias, e agora vais simplesmente ir embora? O que eu queria? Ele riu amargamente. Ana, o que eu quero é manter-te nesta cama para o resto das nossas vidas. É dizer ao mundo que és minha e desafiar quem quer que seja a tentar tirar-te de mim, casar contigo e passar todos os dias a provar que pertences comigo. Então faz isso. Não consigo. Ele estava completamente vestido agora, ao olhar para mim com tanta saudade que doía. Gostaria de poder, mas não consigo. Então, sim, vais para o Alentejo. Vais sorrir e ser encantadora e desempenhar o papel de futura esposa do Pedro. E quando voltares, vamos descobrir o que vem a seguir. O que vem a seguir é eu casar com ele daqui a 3 meses. Observei amargamente. A menos que estejas a planear parar isso. Não sei. Ele moveu-se para a porta, depois parou, olhando para mim. Tudo o que sei é que te amo. E isso vai ter de ser suficiente por agora. Então ele desapareceu, deixando-me sozinha na minha cama amarrotada, marcada e reclamada, e mais confusa do que nunca. 2 dias depois, embarquei num avião privado para o Alentejo com Pedro Costa, a irmã dele Sofia como acompanhante, e um coração que parecia estar a ser dilacerado. João não veio despedir-se, não mandou mensagem, não ligou. Mas quando cheguei ao meu quarto e desfiz a mala, encontrei uma das camisas dele enfiada entre as minhas roupas, aquela que ele usara naquela noite no meu quarto. Ainda cheirava a ele, a sua colônia e a algo unicamente João. Enterrei o rosto nela e chorei. O Alentejo era lindo. A quinta aninhada numa encosta com vista para vinhas que se estendiam até onde a vista alcançava. O tempo estava perfeito, dias quentes e noites frescas, o tipo de verão idílico que era cenário de romances. E eu estava infeliz. Pedro foi o anfitrião perfeito. Atencioso sem ser dominador, mostrou-me a propriedade, levou-me a restaurantes locais encantadores, apresentou-me a sua família alargada.
A irmã dele, Sofia, era calorosa e acolhedora, tratando-me mais como uma amiga do que como uma obrigação. Eu devia ter estado feliz. Devia ter estado a apaixonar-me por este homem gentil e bonito que se esforçava tanto para me amar. Em vez disso, passei todas as noites a segurar a camisa de João e a olhar para o meu telefone, à espera de uma mensagem que nunca chegava. Foi no terceiro dia que as coisas chegaram ao ponto crítico. Tínhamos passado a tarde a visitar vinhas locais, e Pedro tinha sido particularmente encantador, fazendo-me rir com histórias da sua infância, os seus olhos calorosos cada vez que pousavam em mim. Ao pôr do sol, encontramo-nos sozinhos no terraço da quinta, Sofia tendo se retirado mais cedo com uma dor de cabeça. Ainda bem que vieste, disse Pedro, entregando-me um copo de vinho. Estava preocupado que cancelasses. Por que cancelaria? Perguntei, embora a culpa me torcesse o estômago. Pareces distante ultimamente. Ele estudou-me por cima da borda do copo. Como se tivesses algo na cabeça. Alguém na cabeça. O meu sangue gelou. Não sei do que estás a falar. Não sabes? Ele pousou o copo, virando-se para me encarar plenamente. Ana, não sou cego. Vejo a forma como olhas para o teu telefone à espera de mensagens que nunca chegam. Vejo como recuas quando te toco, como se estivesses a pensar nas mãos de outra pessoa. Vejo... Ele fez uma pausa. Vejo que estás apaixonada por outra pessoa. Abri a boca para negar, mas as palavras não saíram. Qual era o propósito? Ele estava certo. Lamento, sussurrei em vez disso. Não te lamentes. Apenas diz-me a verdade. A voz dele era gentil, não zangada. É o João? A pergunta atingiu-me como um golpe físico. Como é que tu... Eu tenho olhos, Ana, e não sou estúpido. Ele suspirou. A forma como ele te olha. A forma como tu olhas para ele quando achas que ninguém está a ver. A tensão entre vocês os dois na festa de noivado. Ele riu suavemente. Na verdade, sinto pena do pobre coitado. Pedro, ele sabe que estás apaixonado por ele. Sim, mas não importa. Ele não vai... A minha voz quebrou. Ele não vai lutar por mim. Ele acha que deve demasiado ao meu pai. Que estar comigo seria uma traição. Então ele está a deixar-te casar comigo em vez disso. Pedro abanou a cabeça. Isso é incrivelmente nobre ou incrivelmente estúpido. Não consigo decidir qual. Ambos, admiti. Definitivamente ambos. Ficamos em silêncio por um momento. O pôr do sol alentejando a pintar o céu em tons de laranja e rosa. Eu podia fazer-te feliz, Pedro disse finalmente. Talvez não da forma como ele poderia, mas eu tentaria. Passaria todos os dias a tentar ganhar o teu amor. Sei que sim, e mereces alguém que te possa dar isso. Alguém que não esteja apaixonado por outra pessoa. Mas essa não és tu. Não, lamento, mas não sou. Ele acenou lentamente com a cabeça como se esperasse esta resposta. O que queres fazer? Não sei. A aliança. As nossas famílias precisam deste casamento. As nossas famílias sobreviverão. Ele pegou na minha mão e havia verdadeira bondade nos seus olhos. Ana, não me casarei com uma mulher que está apaixonada por outro homem. Não seria justo para nenhum de nós. Então, é isto que vamos fazer. O quê? Vamos dar-lhe mais uma chance. Quando voltarmos, vais dizer ao João exatamente o que me disseste, que o amas, que o queres, que estás disposta a enfrentar quaisquer consequências que venham de estarem juntos. Ele apertou a minha mão. E se ele ainda não lutar por ti, se ele ainda escolher o dever acima do amor, então avançaremos com o casamento. Mas pelo menos saberás que tentaste. Lágrimas escorreram pelas minhas bochechas. Por que estás a ser tão gentil com isto? Porque vi a forma como olhas para ele, e vi a forma como ele olha para ti quando pensa que ninguém está a ver. O sorriso dele era triste. Esse tipo de amor não aparece muitas vezes, Ana. Seria um crime não tentar, pelo menos, lutar por ele.
Abraçou-o, apertando-o com força. Obrigada. Não me agradeças ainda, disse ele. Se o João não meter a cabeça no lugar, ainda estás presa a casar comigo. Apesar de tudo, ri. Cortamos a viagem, voltando à quinta 3 dias mais cedo. Sofia encobriu-nos, dizendo a todos que eu tinha adoecido, e Pedro tinha sido o perfeito cavalheiro, trazendo-me para casa mais cedo para recuperar. A verdade era mais simples. Eu tinha acabado de esperar, acabado de ser paciente, acabado de deixar João tomar decisões por nós os dois. Eu ia forçar a mão dele de uma forma ou de outra. Encontrei-o no seu escritório a rever documentos, parecendo exausto. Ele levantou a cabeça quando entrei e vi um vislumbre de algo. Alívio, alegria, atravessar o seu rosto antes que a sua expressão vacilasse. Voltaste mais cedo, disse ele cuidadosamente. Está tudo bem? Não, nem tudo está bem. Fechei a porta atrás de mim e tranquei-a. Precisamos de conversar. Ana, se é sobre o que aconteceu antes de partires, é sobre tudo. Movi-me para ficar em frente à secretária dele. É sobre o fato de ter passado uma semana no paraíso com um homem bom e gentil que quer casar comigo. E tudo em que conseguia pensar eras tu. É sobre o fato de Pedro saber que estou apaixonada por outra pessoa e ter se oferecido para se afastar. É sobre o fato de ter acabado de esperar que decidas o que queres. Ele levantou-se lentamente. O que estás a dizer? Estou a dizer que te amo, João Silva. Estou a dizer que te quero. Estou a dizer que não me importo com as consequências, nem com a aprovação do meu pai, nem com a aliança da família. Estou a dizer que sou tua completa e totalmente, e preciso de saber se tu és meu. Sabes que sou. Então prova-o. Bati com as mãos na secretária dele. Para de te esconder. Para de dar desculpas. Para de escolher o dever em vez do amor. Levanta-te e luta por mim, caramba. Não é assim tão simples. Sim, é. É exatamente assim tão simples. Ou me amas o suficiente para lutar por mim ou não. Ou eu valho o risco ou não. Ou fazemos isto juntos, ou saio por aquela porta e caso com Pedro Costa e passas o resto da tua vida a perguntar-te o que poderia ter sido. Ele olhou para mim, algo selvagem e desesperado a crescer nos seus olhos. Estás a pedir-me para trair tudo em que acredito, todos em quem já confiei. Estou a pedir-te para escolheres o amor em vez do medo, para nos escolheres a nós em vez do que todos os outros esperam, para me escolheres a mim. O silêncio estendeu-se entre nós, pesado e carregado. Então ele moveu-se, contornando a secretária com uma graça predadora. Queres que eu lute por ti? A voz dele era baixa, perigosa. Queres que eu pare de ser nobre? Sim. Queres que eu te reclame publicamente? Que se dane as consequências. Sim. Ele estava à minha frente agora, perto o suficiente para eu sentir o calor a irradiar do seu corpo. Não tens ideia do que estás a pedir, Picola. Nenhuma ideia do que vai custar. Então mostra-me. O controlo dele quebrou. Ele beijou-me como se estivesse a afogar-se e eu fosse o ar, as suas mãos nos meus cabelos, puxando-me contra ele com força contundente. E eu beijei-o de volta com a mesma desesperada intensidade, derramando tudo o que sentia nele. Todo o meu amor e saudade e esperança desesperada. Quando ele finalmente se afastou, ambos respirávamos ofegantemente. Tudo bem, disse ele, a voz rouca. Tudo bem, tu ganhas. Não consigo mais com isto. Não consigo ver-te casar com outro. Não consigo fingir que não te amo mais do que a minha própria vida. Ana, mas fazemos isto à minha maneira. Eu digo ao teu pai, eu enfrento as consequências. E aconteça o que acontecer, tu ficas de fora, entendido? Não enfrentamos isto juntos. João, juntos, insisti. Ou não fazemos de todo. Ele olhou para mim por um longo momento. Então sorriu e foi feroz e possessivo e absolutamente devastador.
Juntos, então que Deus nos ajude. O senhor Fernando Matos estava no seu escritório quando pedimos uma audiência. Era noite, a luz dourada do pôr do sol a entrar pelas janelas, projetando longas sombras pela sala onde eu tinha recebido tantos anúncios que mudaram a minha vida. Esta noite não seria diferente. A mão de João era uma pressão reconfortante nas minhas costas enquanto entrávamos. O meu pai levantou a cabeça dos documentos que estava a rever, a surpresa a cintilar no seu rosto quando nos viu juntos. Ana, João, isto é inesperado. Ele gesticulou para as cadeiras em frente à sua secretária. Por favor, sentem-se. Preferimos ficar de pé, disse João, a voz firme apesar da tensão que eu podia sentir a irradiar do seu corpo. Os olhos do meu pai estreitaram-se ligeiramente. Ele estava neste mundo há tempo suficiente para reconhecer os sinais de uma conversa desconfortável prestes a acontecer. Muito bem, do que se trata? Abri a boca para falar, mas João apertou a minha cintura gentilmente, um pedido silencioso para que o deixasse liderar. Eu acenei com a cabeça, aproximando-me um pouco mais do seu lado. Senhor Fernando, João começou, e ouvi a formalidade na sua voz, o respeito cuidadoso. Preciso de lhe dizer algo que provavelmente o fará querer matar-me. Mas antes de o fazer, quero que saiba que entendo a magnitude do que eu estou prestes a confessar. Entendo que é uma traição à sua confiança, e entendo que haverá consequências. O meu pai recostou-se na cadeira, a sua expressão ilegível. Estou a ouvir. Estou apaixonado pela sua filha. As palavras pairaram no ar como uma bomba com o pino puxado. Observei o rosto do meu pai, procurando qualquer reação. Raiva, nojo, surpresa. Mas a sua expressão permaneceu cuidadosamente neutra. Entendo, disse ele finalmente. E há quanto tempo isto acontece? Os sentimentos. A mandíbula de João apertou-se. Anos a agir sobre eles, apenas recentemente, mas isso é irrelevante. O que importa é que amo a Ana. Tentei lutar contra isso, tentei fazer o que era certo, tentei afastar-me e deixá-la casar com o Pedro como arranjou. Mas não consigo. Não vou. Não vais? O meu pai repetiu, a voz perigosamente suave. Não, senhor. Não vou ficar parado a vê-la casar com outro homem. Não quando ela pertence a mim. Eu pertenço a ele, pai, acrescentei, encontrando a minha voz. Eu amo-o. Amo-o desde que me lembro, e não vou casar com o Pedro. Não consigo. O senhor Fernando ficou em silêncio por um longo momento, o seu olhar movendo-se entre nós. Então ele levantou-se, movendo-se para a janela, de costas para nós. Tens alguma ideia do que estás a pedir? Disse ele calmamente. A aliança com os Costa era crucial. Sem ela estamos vulneráveis aos Almeida. Eles têm andado a rondar como tubarões, à espera de qualquer sinal de fraqueza. Eu sei, disse João, e sei que ao seguir em frente com isto, estou a colocar a família em risco. Mas também sei que posso encontrar outra forma de garantir a nossa posição, outra aliança. Farei o que for preciso para corrigir isto, mas não a vou entregar. Não a vais entregar, o meu pai repetiu. A menina que confiei aos teus cuidados, a filha que esperava que protegesses como um irmão faria. Protegia, João disse ferozmente. Mantive-a segura, mantive-a fora de perigo. Morreria antes de deixar algo acontecer-lhe. Isso não mudou. Nunca mudará. A única coisa que mudou é que não consigo mais fingir que o que sinto por ela é fraterno, porque nunca foi. O meu pai virou-se para nos encarar e fiquei chocada ao ver não raiva nos seus olhos, mas algo quase como resignação. Não era, João. João ficou muito quieto. Senhor, não sou cego. Vi a forma como a olha. A forma como sempre a olhaste, mesmo quando ela era demasiado jovem para significar algo. A possessividade, o ciúme quando outros rapazes mostravam interesse. Ele voltou para a sua secretária, afundando-se na cadeira. Disse a mim mesmo que estava a imaginar que a vias como uma irmã,
que a proteção era familiar. Pai, comecei, mas ele levantou a mão. Mas no fundo, acho que sempre soube. Simplesmente escolhi não o reconhecer, porque reconhecer significaria enfrentar esta exata situação. Ele olhou para mim, realmente olhou para mim, e vi tristeza nos seus olhos. Também estás apaixonada por ele, não estás? Sim, disse eu simplesmente. Lamento se isso o desilude, mas sim, eu amo-o. Pedro sabe. Eu acenei com a cabeça. Ele descobriu no Alentejo. Foi ele quem me disse para voltar para casa mais cedo, para dar a João mais uma chance de lutar por mim. Isso foi generoso da parte dele. O meu pai esfregou as têmporas. Isto é uma confusão, uma completa confusão. Eu sei, disse João, e assumo total responsabilidade. Se quiser que eu vá embora, se quiser cortar completamente os laços comigo, eu entendo. Mas não vou embora sem a Ana. Achas que te deixaria levar a minha filha e simplesmente ir embora? A voz do meu pai endureceu. Achas que é assim tão simples? Não, senhor. Acho que é incrivelmente complicado, mas também acho que eu e a Ana nos amamos o suficiente para resolver isto. Amor. O senhor Fernando riu amargamente. O amor é um luxo no nosso mundo, João. Sabes que nos casamos por alianças, por poder, por estratégia, não por amor. O senhor amava a mãe, disse eu suavemente. Todos sabem que sim. A expressão do meu pai suavizou-se. Sim, amei a tua mãe mais do que a própria vida. E quando a perdi, ele interrompeu-se pigarreando. Nunca quis esse tipo de amor para ti, Ana. É demasiado doloroso quando se vai. Mas vale a pena, insisti, aproximando-me da sua secretária. Não vale? Aqueles anos que teve com ela, mesmo sabendo como ia acabar, não valeram a pena? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Então suspirou, de repente parecendo muito mais velho do que os seus anos. Os Costa não ficarão contentes com isto. Pedro pode ser compreensivo, mas o pai dele verá isto como um insulto, uma traição. Eu lido com Marco Costa, disse João. Certificar-me-ei de que ele entende que isto não é um desaire contra a sua família. E os Almeida, sem a aliança Costa, estamos expostos. Vamos fortalecer as nossas outras alianças, contactar os Soares, os Correia. Eu farei funcionar, senhor Fernando. Juro-lhe que farei funcionar. O meu pai olhou para ele por um longo momento, então lentamente acenou com a cabeça. Tu a amas o suficiente para arriscar tudo, para potencialmente começar uma guerra, para trair tudo o que te ensinei sobre dever e lealdade à família. Com todo o respeito, senhor, não estou a trair a família. Ana é família. Ela é a minha família e protegê-la, fazê-la feliz. Esse é o meu dever. E se eu disser que não, se eu te ordenar que te afastes, que a deixes casar com Pedro? A mandíbula de João apertou-se. Então teria de desobedecê-lo pela primeira vez em 20 anos. Eu odiar-me-ia por isso. Passaria o resto da minha vida a tentar compensá-lo. Mas falo-ia porque perder a Ana não é uma opção. Prendi a respiração, à espera da resposta do meu pai. Era isto, o momento que determinaria todo o nosso futuro. O senhor Fernando levantou-se, contornando a secretária para ficar à nossa frente. Ele olhou para João, depois para mim, depois de volta para João. Tu cuidas da minha filha, disse ele calmamente. Tu a proteges com a tua vida. Tu a fazes feliz. Tu dás-lhe o tipo de amor que a mãe dela e eu tivemos. E se alguma vez a magoares, eu te mato. Lentamente, dolorosamente, de formas que te farão implorar pela morte. Estamos claros? Demorei um momento a processar o que ele acabara de dizer. Ele estava a dar a sua bênção. Claríssimo, senhor, João respondeu, e ouviu alívio na sua voz. Pai, sussurrei, o senhor está bem com isto? Bem com isto? Não. Ele segurou o meu rosto entre as mãos. Tu és a minha menina, Ana. Não estou bem com nenhum homem a tirar-te de mim, mesmo um em quem confio tanto como João.
Mas também sei que és teimosa como a tua mãe, e que se tentasse separar-vos, apenas lutarias mais. Lágrimas escorreram pelas minhas bochechas. Obrigada. Não me agradeças ainda. Isto vai causar problemas. Os Costa ficarão ofendidos. Outras famílias questionarão a decisão. E João, ele virou-se para ele. Vais ter de trabalhar o dobro para provar que isto não foi apenas tu a tirar partido da tua posição, que isto é real. É real, João disse puxando-me para o seu lado. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Então tens a minha bênção. Mas, João, o casamento acontece dentro do mês. Não quero fofocas sobre a minha filha a viver em pecado. Entendido, Senhor. O meu pai moveu-se em direção à sua secretária, mas parou, olhando para nós. Mais uma coisa. Se alguma vez descobrir que foram íntimos antes desta conversa, antes de obter a minha bênção, posso reconsiderar a minha posição em deixá-lo viver. João e eu trocamos um olhar. Vi o canto da sua boca tremer. Claro que não, senhor. João disse suavemente. Nunca desrespeitaria a Ana ou a sua casa dessa forma. O meu pai não pareceu convencido, mas não insistiu. Saiam do meu escritório. Preciso de ligar para Marco Costa e tentar explicar por que o noivado do filho dele está a ser terminado. E no momento em que estávamos no corredor, fora do alcance do meu pai, virei-me para João. Vamos casar, aparentemente. Ele parecia ligeiramente atordoado. Dentro de menos de um mês. Estás assustado? Aterrorizado, admitiu ele. Então sorriu, e foi o primeiro sorriso genuíno e desprotegido que eu vira dele em semanas. Mas também mais feliz do que alguma vez fui. Lancei-me sobre ele, pigarreando, e ele agarrou-me facilmente, fazendo-me girar enquanto eu ria. Quando me sentou, as mãos dele acariciaram o meu rosto, a sua expressão a tornar-se séria. Amo-te, Ana Matos. Amo-te há mais tempo do que devia ela admitir. E vou passar o resto da minha vida a certificar-me de que nunca te arrependes de me teres escolhido. Nunca me arrependerei de ti, sussurrei de volta. És tudo o que eu sempre quis. Ele beijou-me então, suave e doce, uma promessa de para sempre. As semanas seguintes foram um caos. A notícia do meu noivado rompido com Pedro espalhou-se pelo nosso mundo como um incêndio. Algumas famílias ficaram escandalizadas, outras divertiram-se. Os Costa, para seu crédito, lidaram com isso com graça. Pedro enviou-me uma garrafa de champanhe com um bilhete que dizia: parabéns por finalmente teres o que querias. Faz com que ele sofra. Os Almeida, sentindo uma oportunidade, começaram imediatamente a testar os nossos territórios, procurando fraquezas. Mas João tinha cumprido a sua palavra. Trabalhou sem parar, contactando outras famílias, fortalecendo alianças, reforçando as nossas defesas. Os Soares deram o seu apoio imediatamente. Antônio Soares, ao que parece, desconfiava dos nossos sentimentos um pelo outro há anos. Já era tempo de vocês os dois pararem de andar às voltas, disse ele com uma gargalhada. O meu casamento com João foi planeado com a mesma precisão que se usava para planear uma operação militar. Pigarreando, foi pequeno e íntimo para os padrões do nosso mundo. Apenas 200 convidados em vez de 500. A cerimônia seria na mesma igreja onde os meus pais se tinham casado, com o padre Manuel a celebrar. Maria ajudou-me a escolher um vestido, chorando o tempo todo. A tua mãe teria adorado isto, ela continuava a dizer. Ela sempre soube que tu e o João estavam destinados um ao outro. Sabia? Ela disse-me uma vez, quando eras apenas um bebê. Aquele rapaz vai amar a minha filha um dia. Posso vê-lo na forma como a olha. Eu pensei que ela estava louca. Maria riu por entre as lágrimas. Acontece que ela estava certa. Na noite antes do casamento, João e eu estivemos no terraço onde partilháramos o nosso primeiro beijo, a olhar para os jardins. Sem arrependimentos? Perguntou ele com o braço à volta da minha cintura. Nem um único. Inclinei-me contra ele. Só de termos desperdiçado tanto tempo a lutar contra isto.
Tivemos de lutar, observei. Caso contrário, não o apreciaríamos tanto agora. Filosófica. Gosto. Ele beijou a minha têmpora. Embora, devo dizer, vou gostar de não ter de me esconder mais. De poder tocar-te quando quiser, beijar-te quando quiser, dizer ao mundo inteiro que és minha. Possessivo. Gosto. Sorri para ele. Embora, sabes, o meu pai ainda vai provavelmente tentar matar-te se me magoares. Como devia. Como eu faria se alguém te magoasse alguma vez? A expressão dele tornou-se séria. Ana, preciso que entendas algo. Este mundo em que vivemos é perigoso. Haverá sempre ameaças. Haverá sempre pessoas a procurar usar-te para me atingir ou para atingir o teu pai. Não te posso prometer uma vida segura. Não quero uma vida segura. Quero-te a ti. Mesmo sabendo o que isso significa, a violência, o perigo, os compromissos morais, vivi neste mundo toda a minha vida, João. Sei o que é. E sim, mesmo sabendo tudo isso, eu escolho-te. Eu escolho-nos. Ele puxou-me para mais perto e ficamos ali em silêncio confortável, a observar as estrelas a aparecerem uma a uma no céu a escurecer. Amanhã, disse ele suavemente. Amanhã tornas-te Ana Silva. Ana Silva, repeti, testando o nome. Gosto do som disso. Eu também, Piccola, eu também. A manhã do meu casamento amanheceu clara e bonita. O tipo de dia de outono perfeito que parecia desenhado para novos começos. Acordei cedo, demasiado entusiasmada para dormir, e encontrei Maria já atarefada no meu quarto, a preparar tudo. O vestido chegou, anunciou ela, gesticulando para onde ele estava pendurado junto à janela. E o João mandou isto. Ela entregou-me uma pequena caixa de veludo. Dentro havia uma delicada pulseira de diamantes, claramente uma antiguidade, com um bilhete na caligrafia familiar de João. Isto pertencia à minha mãe. Ela teria querido que as tivesses. Vemo-nos no altar, Piccola. Segurei a pulseira, as lágrimas a picarem os meus olhos. João raramente falava sobre a sua família biológica, aquela que tinha perdido de forma tão violenta. Para ele me dar algo da sua mãe significava tudo. Ele é um bom homem, Maria disse suavemente. A tua mãe sabia-o, eu sei-o, e em breve o mundo inteiro saberá. As horas seguintes passaram num borrão de cabelo e maquilhagem e fotografias intermináveis. O meu vestido era uma obra-prima. Seda marfim com mangas de renda delicadas, justo no corpete e a fluir numa saia comprida. Simples, mas elegante, clássico, mas moderno. Eu parecia uma noiva, a noiva de João. Pronta? O meu pai perguntou, aparecendo na porta em seu smoking. Ele parou quando me viu e observei as emoções a atravessar o seu rosto. Orgulho, tristeza, amor. Estás igual à tua mãe no dia do nosso casamento, disse ele, a voz rouca de emoção. Pai, estou feliz por ti, Ana. Realmente. João ama-te da forma como todo o pai espera que a sua filha seja amada. Ele ofereceu o braço. Vamos. A igreja estava lotada quando chegamos. Vi rostos familiares de todas as principais famílias da cidade. Os Soares, os Correia, até alguns Costa. Embora notavelmente não o pai de Pedro, mas o próprio Pedro estava lá sentado com a sua irmã Sofia, ambos a sorrirem genuinamente. Mas eu só tinha olhos para o homem que me esperava no altar. João estava ao lado do padre Manuel, parecendo devastador num smoking preto, o seu cabelo escuro penteado para trás, os seus olhos cinzentos fixos em mim desde o momento em que apareci na porta. Observei a respiração dele prender-se, vi as suas mãos apertarem-se ao lado do corpo como se ele estivesse a lutar contra o impulso de vir ter comigo. A caminhada por aquele corredor foi a mais longa e mais curta da minha vida. Cada passo aproximava-me dele, do para sempre, do futuro pelo qual tínhamos lutado tanto. Quando o meu pai colocou a minha mão na de João,
Senti o tremor nos seus dedos. Vi a emoção a nadar nos seus olhos. Cuida dela, o senhor Fernando disse calmamente. Ou eu mato-te. Cuidarei, senhor. Pela minha vida cuidarei. Então o meu pai afastou-se. E éramos apenas João e eu e o padre Manuel. E a promessa mais importante que alguma vez faríamos. Amados, congregados, o padre Manuel começou pigarreando. E eu mal ouvia as palavras tradicionais. Estava demasiado focada em João, na forma como ele me olhava, como se eu fosse o seu mundo inteiro. Quando chegou a hora dos votos, João surpreendeu-me ao tirar um pedaço de papel dobrado. Escrevi algo, explicou ele, a sua voz clara pela igreja silenciada. Se estiver tudo bem. Claro, sussurrei. Ele pigarreou, e quando falou, cada palavra era carregada de emoção. Ana, durante 13 anos, disse a mim mesmo que era o teu protetor, o teu irmão, o teu guardião. E de muitas maneiras eu fui todas essas coisas. Mas o que me recusei a admitir, o que combati com tudo o que tinha, era que tu eras muito mais para mim. Eras a minha luz na escuridão, a minha razão para ser melhor, o meu lar. Lágrimas escorriam pelo meu rosto agora, e vi emoção semelhante a brilhar nos olhos dele. Cometi muitos erros na minha vida. Magoei pessoas, fiz coisas de que não me orgulho. Mas amar-te nunca será um desses erros. Tu és a melhor coisa que me aconteceu, Ana Matos. E prometo passar todos os dias do resto da minha vida a provar que mereço a honra de ser o teu marido. As suas mãos tremeram enquanto ele deslizava a aliança no meu dedo. Platina gravada com palavras italianas que eu teria de lhe pedir para traduzir mais tarde. Quando chegou a minha vez, não tinha palavras preparadas, mas falei do coração. João, tu tens sido a minha constante desde que tinha 6 anos. O meu protetor, o meu amigo, o meu amor. Ensinaste-me o que significa ser forte, lutar pelo que quero, nunca aceitar nada menos do que um amor real, consumidor e impossível. Sorri por entre as lágrimas. Estou tão feliz por nunca ter aceitado menos. Porque isto, tu e eu, isto vale cada luta, cada obstáculo, cada momento de dúvida. Amo-te, João Silva, e sempre amarei. Deslizei o anel dele, as minhas mãos mais firmes do que eu sentia. Pelo poder investido em mim, disse o padre Manuel, sorrindo. Eu agora vos declaro marido e mulher. João, podes beijar a tua noiva. João não precisou de ser avisado 2 vezes. Ele acariciou o meu rosto com as mãos e beijou-me como se fôssemos as únicas 2 pessoas no mundo. A igreja explodiu em aplausos, mas eu mal os ouvia por cima do bater do meu coração. Quando finalmente nos separamos, ele encostou a testa à minha. Minha, sussurrou ele. Finalmente completamente minha. Tua, concordei, sempre tua. A recepção foi na quinta, no grande salão de baile que tinha sido transformado com milhares de rosas brancas e velas. Era lindo, elegante e perfeito. Mas a melhor parte era a liberdade, a capacidade de tocar o João quando eu quisesse, de ter o braço dele à volta da minha cintura, de o beijar sem me esconder, de ser publicamente, inegavelmente dele. Posso ter esta dança, senhora Silva? Perguntou ele durante a nossa primeira dança. Aquele novo nome enviou um arrepio por mim. Sempre, senhor Silva. Enquanto balançávamos juntos, a mão dele quente nas minhas costas, vi o meu pai a observar-nos do outro lado da sala. Ele levantou o copo num brinde subtil e vi a aprovação nos seus olhos. Feliz, João murmurou ao meu ouvido. Mais feliz do que alguma vez pensei ser possível. Bom, porque planeio passar o resto das nossas vidas a fazer-te ainda mais feliz. Ele afastou-se para me olhar. Sei que não o digo o suficiente, mas obrigado. Pelo quê? Por ela? Por esta vida? Por lutares por nós quando eu tinha demasiado medo? Ele ajustou Sofia suavemente. Quase deitei tudo isto fora porque achava que o dever era mais importante que o amor. Fui um idiota.
Sim, foste, concordei sorrindo, mas acabaste por perceber. Só porque não me deixaste desistir. Ele beijou a testa de Sofia. Vais ser igual à tua mãe, não vais? Forte, corajosa e absolutamente aterrorizante. Sofia bocejou, completamente impressionada pela avaliação do pai. Um toque suave à porta revelou o meu pai, ainda desconfortável com o papel de avô, mas a tentar. Posso? Perguntou ele, gesticulando para Sofia. João entregou-a cuidadosamente e observei a expressão do meu pai suavizar-se enquanto segurava a neta. Ela parece-se com a Ana nesta idade, disse ele calmamente. Os mesmos olhos, o mesmo narizinho. Esperemos que não herde o talento da Ana para se meter em sarilhos, João disse rindo. Ou o teu para o ciúme superprotetor. Ri. Isso não vai desaparecer, João avisou, deslizando o braço pela minha cintura. Se alguma coisa, agora tenho 2 mulheres para ser superprotetor. Que Deus ajude qualquer rapaz que tente namorá-la, murmurou meu pai. Não haverá namoro, João disse firmemente. Ela vai para um convento aos 12 anos. Eu ri, encostando-me ao meu marido. Tu és ridículo. Sou pai, corrigiu ele. Isso vem com o cargo. Enquanto via João e o meu pai discutir de forma bem-humorada sobre o futuro de Sofia enquanto ela dormia pacificamente nos braços do senhor Fernando, senti-me inundada de gratidão. Esta vida, esta família, este amor, valera cada luta, cada obstáculo, cada momento de dúvida. João encontrou o meu olhar e sorriu. Aquele sorriso especial que ele reservava apenas para mim. E naquele momento, eu soube que ele estava a pensar o mesmo. E hoje, não sei. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, quando a tensão na família se faz sentir, ou quando os Almeida voltam a testar os limites, penso se não cometi um erro. Provavelmente ambos. É assim a vida, não é? Nada é claro, nada é perfeito, mas é o nosso. E de alguma forma, isso é suficiente. É, no fim das contas, a nossa história, com todas as suas curvas e perigos. E não a trocaria por nada.